Vamos então começar com a nossa matéria de introdução ao Antigo Testamento. Hoje estaremos falando sobre os livros poéticos. Estes livros poéticos, eles têm três designações diferentes. Três. Para nós que somos da linhagem protestante, a gente vem depois de Martinho Lutero, nós tratamos esses livros como sendo livros poéticos. Por que eles são chamados de poéticos? É porque na sua maioria eles são versos. As máximas de sabedoria, o seu conteúdo, a forma como ele foi escrito, ele não foi escrito em forma de prosa, foi escrito em forma de verso. Por ter sido escrito em forma de versos, ele explorou bastante a linguagem figurada, que é a linguagem poética, a linguagem metafórica, de comparação, elementos da natureza, fenômenos, frutas, acontecimentos, animais. Eles pegam essas figuras de linguagem para trazer alguma lição de sabedoria. Só que ao invés de colocar em forma de prosa, isso é, o texto escrito do jeito que a gente tem ali, os evangelhos, as cartas de Paulo, foi colocado em forma de poesia, ou seja, de verso. A maioria. Por estar em forma de verso, os protestantes eles batizaram os livros de livros poéticos. Existem algumas prosas, como o livro de Jó, por exemplo. Ele começa em forma de prosa, texto escrito. Depois ele vai para os discursos, ou os diálogos. Os discursos estão em forma de verso. Depois, no final, volta em forma de prosa novamente. Você vai para o livro de Salmos, estão em forma de versos. Provérbios, versos. Cantares, ou Cântico dos Cânticos, versos também. Alguns queriam que o pequeno livro das Lamentações, que também está em forma de verso, viesse para os livros poéticos, mas acabou deixando ele junto com os livros proféticos, por se tratar das lamentações do profeta Jeremias. E o livro de Eclesiastes, que também está em forma de verso. Por isso são chamados de poéticos para nós que somos de tradição evangélica, tradição protestante. Na Septuaginta, que é aquela tradução que foi feita do hebraico para o grego, lá no século III a.C., aquela tradução que o Ptolomeu pediu para ser feita e os 70 sábios judeus fizeram, aquela tradução, os livros poéticos, eles são tratados como agiógrafos, os escritos sagrados, escritos de sabedoria sagrada. Isso aí lá na Septuaginta. Quando você vai para a tradição católica, esses livros eles são chamados de literatura de sabedoria, ou sapienciais. Sapiência é sabedoria. Sapienciais é a literatura dos sábios. Você vai ter então essas três designações, ou poéticos, para nós de tradição protestante, ou agiógrafos, para no caso, a Septuaginta, ou então de sapienciais para a tradição católica. Diferença entre o cânon da Bíblia de tradição católica para o nosso é que lá no cânon deles existem mais 2 livros que são chamados de apócrifos. Nós protestantes chamamos de apócrifos, os católicos chamam de deuterocanônicos. Diferença entre apócrifo e deuterocanônico é que os deuterocanônicos eles são aqueles livros que eles têm uma inspiração secundária. São inspirados por Deus, de acordo com os católicos e com a Septuaginta, mas não é a mesma inspiração primária que havia para os demais escritos. É uma inspiração secundária, como se fosse uma inspiração por tabela, porque foram livros escritos em língua grega. E eles chamam então de deuterocanônicos. Nós, protestantes, nós evangélicos, chamamos de livros apócrifos, ou seja, não inspirados. Não tem inspiração alguma da parte de Deus. São livros comuns. Ou então, se você não quiser chamar de apócrifo, você chama de espúrios. É o mesmo sentido. Espúrios.
que não podem ser contados como divinos. Esses 2 livros a mais que estão lá no cânon da Bíblia Católica é o livro do Eclesiástico, não confundir com o livro de Eclesiastes, Eclesiástico, e o livro da Sabedoria de Jesus, filho de Siraque. Se você quiser aumentar o seu conhecimento a nível de curiosidade, leia esses 2 livros. Eles não têm, fora alguns versos que tem a doutrina, que fortalece a doutrina católica, na sua grande maioria é muito parecido com os nossos. Você vai ter um probleminha que, por exemplo, lá no livro da Sabedoria, existe uma parte em que o profeta Jeremias, que já estava morto, ele faz uma intercessão diante de Deus para que Deus ele salve Jerusalém. Aí os protestantes já tiraram esse livro fora, porque essa passagem vai endossar o quê? Culto aos mortos, ou oração aos mortos. Já tiramos fora. E a mesma coisa vai acontecer com o livro de Eclesiástico, que ele mostra também alguma coisa com anjos orando a Deus, os mortos falando com Deus, sacrifícios em favor dos mortos. Por isso a tradição protestante já colocou esses livros para fora. Tradicionalmente, então, ou desde o Antigo Testamento, tanto na Bíblia hebraica quanto na Bíblia cristã, você tem 5 livros chamados poéticos: o livro de Jó, o livro dos Salmos, Provérbios, o livro de Eclesiastes e o livro de Cantares. 5 livros poéticos. Agora, vamos lá. Esses livros, eles são chamados de poéticos por causa desta forma que ele tem, e eles são chamados de sapienciais. E qual é a diferença desses livros para os outros? É porque a centralidade desses livros não é a profecia. Não é a profecia. Inclusive, exceto os salmos, que você vai ter alguns salmos messiânicos, esta literatura de sabedoria, o tema que existe uma ausência, uma lacuna, que não fala muito claramente, é o tema do messianismo. O messianismo ele está presente em toda a literatura judaica, exceto nesses livros poéticos. Isto é, ali não se fala claramente de uma promessa do Messias, a não ser aqueles salmos régios. O que são os salmos régios? São aqueles que são escritos em louvor ao rei. Às vezes se confunde se o salmo está louvando o rei, que é Deus, se o salmo está louvando o rei, que é Davi ou Salomão, ou se o salmo está louvando o rei, que é o Messias. A gente só vai saber se está falando do Messias, de Deus, ou se está falando daquele rei histórico, que é o Davi. A gente só vai saber por causa do contexto. Só por causa do contexto. Você tem que ter o contexto messiânico, isto em mente. Uma das falhas que nós cristãos cometemos, aí é uma falha hermenêutica, tá bem? Não é uma falha doutrinária. Falha hermenêutica é falha de interpretação. Nós cristãos cometemos. A gente tem uma tendência. Qual que é? É a tendência de ver Jesus no Antigo Testamento do mesmo jeito que a gente vê Jesus no Novo Testamento. É uma falha que a gente tem. Como nós somos cristãos, a gente vai lá fazer uma leitura do Antigo Testamento. Vocês pegam o Salmo de número 2. O Salmo de número 2, para nós que somos cristãos, claramente é um salmo messiânico. Claramente. A gente já sabe disso. Por que a gente sabe disso? Porque nós somos cristãos. Nós já estamos em o Novo Testamento. Já temos a revelação. Mas vamos supor que você nunca tivesse lido o Novo Testamento. Tivesse só com o Salmo 2 na mão, só com o livro dos Salmos, e quisesse fazer uma interpretação exegética. Você nem conhecesse Jesus Cristo. Você não enxergaria outro rei ali, a não ser o próprio rei Davi, que foi ungido. É ele que é chamado. E da mesma forma como a gente faz com o Salmo 2, nós fazemos com outras passagens do Antigo Testamento. Nós queremos ver Jesus no Antigo Testamento do mesmo jeito que a gente vê no Novo. Não acontece assim, irmãos. Lá no Antigo Testamento, Jesus ele é um mistério. Lá ele está velado, ele está oculto, ele não está revelado. Revelado está no Novo. No Antigo ele está velado, ele está oculto, escondido. Ele aparece através de sombras,
tipos. A gente pode colocar isso aqui, ó, para livrar os irmãos. Por gentileza. Aí já ajuda bem mais. Ideia do pastor Franklin. Amém. Os irmãos entenderam? É uma falha que nós temos. E que falha que é? É uma falha de hermenêutica, não é uma falha doutrinária. Jesus está no Antigo Testamento? Sim. Você percebe ele no Antigo Testamento? Percebe. Mas ele está revelado? Não. Ele está oculto através de pessoas como Abraão, Abel, Moisés, através de instituições como a própria lei, a promessa que foi feita a Abraão. Ele está oculto através de alimentos, ritualismos e inclusive os anjos que aparecem. Ele está oculto por trás desses símbolos, mas nunca é ele. Ele só vai ser revelado a partir do momento em que ele for introduzido no mundo. E ele só é introduzido no mundo no dia do seu nascimento, em que ele é gerado pelo Espírito Santo em Maria. Ponto. Isso aí a gente vai entender quando nós fizermos a próxima matéria, Introdução ao Novo Testamento. Aí está. O livro da sabedoria ou os livros poéticos, eles não tratam do tema do messianismo. Não é tema central. Qual é o tema central desses livros poéticos? É isso daqui, ó. Sabedoria. Esse é o tema central. Os livros poéticos, eles entendem que a sabedoria é o atributo por excelência de Deus. Mais ou menos o seguinte: antes de Deus ser justo, antes de Deus ser bom, antes dele ser amor, sobretudo, ele é sábio. O atributo da sabedoria está acima de todos os atributos de Deus, de todas as virtudes de Deus. A tal ponto que o livro de Provérbios dedica 2 capítulos inteiros para poder falar sobre a sabedoria, dizendo que a sabedoria era aluno de Deus. E que depois que ela aprendeu, ele com a sabedoria fez todas as coisas. Ou por meio da sabedoria. Qual que é o paralelo? Quando você vier para o Novo Testamento, a sabedoria ela vai ganhar o nome de Logos. Logos. Por meio do Logos, do verbo, de Jesus, é que Deus fez todas as coisas. Aí você já está aplicando aquilo que eu acabei de falar. Lá no Antigo Testamento não tem como você forçar e dizer o seguinte: aqui está Jesus, a sabedoria é Jesus. Não tem como. Mas ele está oculto. É porque ele está oculto através do capítulo 8 e 9 do livro de Provérbios. Ele é a sabedoria de Deus, oculta em mistério, disse o apóstolo Paulo, desde a fundação do mundo, ou desde o início dos séculos. Sabedoria de Deus, oculta em mistério, e revelada para nós agora. Isso não é importante? Assim, os livros de poesia que nós temos, ele vai explorar ao máximo a sabedoria. E ele tem três características, irmãos, a sabedoria. Primeiro, a característica da experiência. Como que a gente vai se tornar sábio, de acordo com esses livros? Primeiro, somente nos tornamos sábios por meio da nossa experimentação, experiência. Por isso que quem é valorizado no Antigo Testamento? O ancião. O ancião ele é extremamente valorizado, inclusive quem consegue alcançar as cãs embranquecidas, esse daí é louvado no livro dos sábios, nos livros poéticos. Estar com o cabelo embranquecido significa que você passou pela experiência da vida. Passando pela experiência da vida, você vai formar o presbitério do Antigo Testamento, ou o conselho dos anciãos. Esse conselho dos anciãos ele é importantíssimo, nós entendemos quando a gente for estudar mais lá para frente a teologia do Antigo Testamento. Você pega o livro profético de Daniel. O livro profético de Daniel mostra que existe um ancião de dias que está sentado em um trono. Por que é utilizado este símbolo? Porque ele é o representante de todas as experiências que existem. Ele é o símbolo da eternidade. Ele é aquele que é eterno. Por isso ele é o ancião de dias. Quando você vem para o livro do Apocalipse, Cristo apresenta como aquele que tem o cabelo branco, que está representando a sua experiência e também a sua
eternidade. No caso de nós seres humanos, como nós não temos a eternidade, nós temos a experiência. Por isso as cãs, elas são louvadas no mundo dos sábios. Eles não dão tanto preço para a experiência da juventude. A experiência da juventude, ela é uma inexperiência. Não pode ser contado. Não pinte o cabelo. Não pinte o cabelo. Com uma pequena discriminação para as mulheres, né? Como é praxe. Elas pouco aparecem, mas quando elas aparecem é porque é o símbolo da virtude. É o símbolo da virtude. É uma pequena... Não é, a gente fala de discriminação por causa da nossa cultura, mas não é isso. É que a honra da mulher no Antigo Testamento, ela é de outro nível. É de outro naipe, né? Tem outro valor. Agora, os homens são bastante louvados. Bastante louvados. Aí o primeiro aspecto. Para você se tornar sábio, experiência. Segundo, para se tornar sábio, é necessário que você tenha temor do Senhor. Porque o temor do Senhor é o princípio da sabedoria. E eles já vão então fazendo o filtro. Primeiro filtro, você é experiente. Tá bem, eu estou vendo que você está envelhecido. Segundo, qual que é a tua fé? Qual é a tua experiência com Deus? O seu temor que você tem a Deus? Qual é o Deus que você teme? Se é o nosso Deus, nós já começamos a considerar a você. Mas se não é o nosso Deus, a gente já começa a colocar você de lado. Para você que está fora da cultura judaica, ser contado como um sábio, você realmente tem que passar para o terceiro crivo. Qual que é o terceiro crivo ou o terceiro critério? É dom de Deus. Se você tiver o dom da sabedoria, ou seja, você tem experiência, você tem o temor de Deus e, sobretudo, Deus ainda pode ter te dado o dom da sabedoria. Assim como Deus ele tem um atributo de sabedoria, Deus também tem o dom. A diferença é que o atributo em Deus é natural e em nós não. Nenhum de nós é sábio por nascimento. Nenhum de nós é sábio por herança. Nós podemos nos tornar sábios por dom. É o que acontece com Salomão. Salomão é muito jovem e por ser muito jovem ele é inexperiente. Sendo inexperiente não pode se assentar com os anciãos do seu povo. Ele ainda vai assumir o trono e portanto ele não tem nenhuma referência. Ele tem temor de Deus? Ele tem temor de Deus porque ele está dentro da tradição do pai dele, Davi, mas ele tem que provar ainda. Deus aparece para ele e lhe dá um cheque em branco. Qual é o cheque em branco? Quem lembra? Pede-me o que queres, né? É isso que Deus disse para Salomão. O que é que você quer que eu te dê? E Salomão pede sabedoria como dom de Deus. Sabe o que é você dormir de uma maneira e você acordar sábio? Com o dom de Deus, dom da sabedoria. E qual que é a prova de que ele recebe o dom da sabedoria? Deus diz para ele: porquanto não me pedistes nem mulheres, nem riqueza, nem a vida dos teus inimigos, mas me pedistes sabedoria, eu te darei de uma tal forma que em teus dias ninguém te superará. Ele será insuperável em sabedoria. E então é dito que ele escreveu 3.000 provérbios. O que são os provérbios? Máximas, adágios, a gente chama de ditados populares. Isso são provérbios. A palavra provérbio, ela significa o seguinte: aquilo que é a favor da vida, ou aquilo que a vida me deu, o ensino que a vida me deu. Isso é um provérbio. 3.000. Desses 3.000 provérbios, nós temos preservados no livro de provérbios apenas 400. Só 400 provérbios. E aí estava você lá fazendo a leitura do livro de provérbios e fala: vou ler o livro de provérbios, capítulo de número 1. E você quer fazer a leitura do livro de provérbios, capítulo de número 1, como se fosse prosa. Ou seja, da mesma maneira que você lê o livro de Gênesis, Êxodo, Levíticos, Números e Deuteronômio, que eu já estou anotando, inclusive, para quem está fazendo a leitura. Para quem ainda não está fazendo a leitura, eu não estou anotando ainda.
Estou torcendo.